PMC News. Informação que gera valor. Bom dia, Brasil, bom dia, Faria Lima. Estamos ao vivo com mais um pré-market aqui no canal da BMC. Sou Marco Prado e eu estou todos os dias com você a partir das 8h30 da manhã de segunda a sexta-feira, trazendo muita informação de mercado financeiro em tempo real, atualizando e preparando, te ajudando a preparar suas operações ao longo do dia. Hoje, dia 22 de dezembro, final do ano, quinta-feira, penúltimo dia da semana. Semana que vem ainda tem mercado, hein? E eu estou com os meus companheiros de manhã que analisam o mercado junto comigo, porque ninguém faz verão sozinho. Guga Almeida e o Eduardo Boixá. Bom dia, meus amigos, tudo bem? Bom dia, galera. Vamos lá, mais um dia. Olha, gente, não tem como a gente não falar de política, né? Sei que é um assunto meio chato toda vez, né? Política. Mas hoje, às 9h30 da manhã, o presidente eleito Lula vai anunciar os seus ministérios, né? Tem 32 ministérios para ser anunciado agora e vai anunciar às 9h30 da manhã. Edu, tô vendo aqui a expectativa nos ministérios que compõem a pasta da economia, que foi dissolvida agora, né? Em quatro fatias aí. E o Guga voltou aqui. E a gente, mercado lá fora, eu acho que a melhor coisa que você fez realmente foi ter zero da posição, né? Sua posição vendida, porque lá fora o mercado está bem definido. Ontem subiu, cai, a gente tem PIB para sair hoje na economia americana, auxílio-desemprego também às 10h30, horário de Brasília, na economia americana. E amanhã um indicador super importante, que sai às 10h30. Então o mercado lá fora meio que sambando, a China ainda com seus problemas de Covid, mas eu acho que a partir de 9h30 da manhã o mercado financeiro vai parar e acompanhar aí os 32, pelo menos boa parte do ministério deve ser anunciado hoje, assim que o presidente eleito esperou passar a PEC para poder fazer esse anúncio. O que você está enxergando aí desse cenário de um modo geral? Deixa eu começar pelo Edu hoje aí, ô Guguinha. Sobre o anúncio dos ministérios, começa às 9h30, deve acabar lá para as 4h, né? É muito ministério que os caras inventaram agora, né? Só pegaram a economia e dividiram em 4. Eu quero ver o que esses caras vão ter para fazer aí todo dia ali. Vai ser um negócio meio... Enfim, tinha que acomodar todo mundo ali, né? Vai ser longo hoje o anúncio dos ministérios. E lá fora, cara, aquilo que eu falei para vocês aí, eu acho que é final de ano, pode acontecer a puxadinha. Acho que a bolsa vai cair lá fora, né? Não vejo ela subindo, realmente não acho que vai subir. Acho que os Estados Unidos vai entrar numa recessão aí no início do ano que vem, aí, primeiro semestre provavelmente. E é difícil comprar a bolsa lá fora por conta disso. Então, mas nesse final de ano aí, eu até tentei arriscar uma compra, falei ontem aqui de Tesla e tal, também já desisti. Fiquei operando o par dólar contra índice aqui no Brasil ontem o dia inteiro, tem dado bastante oportunidade, ou vender os dois ou comprar os dois, tem dado bastante oportunidade. Ontem foi dia de comprar os dois, tem ido bem também esse tipo de operação. E é isso, cara, vamos vendo o dia a dia aí, esperando. Esse ano não dá para apostar contra, tampouco apostar a favor, vamos levando. Deixa eu só dar um bom dia aqui para o Silvio Roselei Júnior, que está assistindo a gente todo dia, prestigiando. O Marcelo Wolff, que está na Bahia agora tomando uma água de coco. Não está tomando caipirinha porque são 8h35 da manhã. E a Luísa Trader, ela tem uma pergunta depois para você, Edu. Depois, na volta, esse pré-market com o convidado Eduardo Boixá é muito top. Pergunta para ele o que esperar
Para os mercados na próxima semana, devemos ficar posicionado no mercado americano? Uma pergunta para depois você, Boixá, da Luísa Trader e o Davi chegando agora. Tá Guguinha, feito. meu amigo, Guguinha, tá aí de boa na lagoa, esperando os ministérios, sentado na mão para não operar, ou hoje vai ser aquele trade vida louca, Guga, aí depois você já vai traçar a abertura do dólar do índice pra gente aí, cara, antes das 9, hein? Vamos lá. Não, hoje eu já comecei a tirar um pouco o pé do acelerador, né? Na verdade, eu tirei bastante, né? Já tirei os calçados, já tô com a sandália da humildade aqui, de que final de ano nunca foi legal assim para mim. Então, eu desacelerei, né? Mas eu tô com o mesmo pensamento, né? De que o cenário para 2023 ainda não se mostra positivo, né? Ainda não tem um cenário bacana para 2023 e tem a chance aí de ter esse alívio de final de ano que sempre a gente diz que, né, tem esse rally de final de ano. Então eu tô meio que sofrendo se eu tiver que operar aqui nesse final de ano, porque talvez eu fique na contramão, né, e o mercado não faça um movimento de ajuste para eu pegar num preço mais abaixo, né, para poder fazer as compras. Então tô mais leve, mais light mesmo aqui nesse final de ano. Não vou tentar estragar meu final de ano. Essa aqui é a real. Você sabe que ontem a Bolsa brasileira aqui, ela ficou estacionada ali, 109 mil pontos, e o dólar que caiu ontem, né? Chegou a bater o futuro 5,167, se eu não me engano agora, tá? A cabeça é mais ou menos isso, fechou próximo do 200 ali. O dólar acabou oscilando bastante ontem também. Dólar sempre acaba sendo dólar devido à volatilidade, principalmente pela falta de liquidez, né? Poucas ordens na tela, se alguém tiver a executar alguma compra, alguma venda maior, desloca o preço com certeza. Boixá, respondendo a pergunta da nossa participante, dando um bom dia também para o Adriano Lemen aqui, o João Gabriel, que chegou agora. A Luísa Trader perguntou para você o que esperar do cenário do mercado americano na próxima semana. Semana que você não vai estar aqui, a gente não vai estar aqui, né? A gente não vai estar aqui. Bom, agradecer a Luísa aí pelo elogio e sobre a pergunta. Eu acho que a semana que vem vai ser mais uma dessas semanas aí que o mercado pode acontecer qualquer negócio. Teoricamente, na minha opinião, deveria subir lá fora, né? Deveria subir lá fora, talvez suba um pouquinho, por conta de fechamento de ano, né? Aquilo que eu falei para vocês do rally de final de ano, que é uma coisa que interessa a todo mundo, aos bancos, aos fundos, todo mundo fechando performance do ano. Mas, como eu acho que a tendência é de queda no longo prazo, acho que a bolsa deveria cair lá fora, talvez fique um mix aí, não sei, eu realmente vou ficar fora. Eu não tenho intenção nenhuma de fazer nada semana que vem. Nada, zero. E aí virou o ano, dia 2, 3 ali, provavelmente, a depender do preço que virar o ano, estarei novamente na venda lá fora do S&P. Brasil, cara, Brasil pode ser qualquer negócio. Então, acho que tem prêmio no Brasil, obviamente, né? Os preços estão mais baixos, né? No caso do Brasil, estão baixos, mas tem prêmio, mas será que esse prêmio algum dia vai voltar? E será que esse prêmio não vai realmente desaparecer, né, com o novo governo? Enfim, temos muitas questões aí para serem respondidas, então vou ficando de fora até o início do ano que vem. Porque o João Gabriel pergunta para você, especificamente para você, Boixá, que ele está comprado no S&P 500, né? Aí ele está no lucro e ele está dizendo se ele aproveita a subida para fazer uma parcial, a pergunta que ele fez para você, e aí você respondeu o que você acha do finalzinho do ano. A pergunta, na verdade, é a seguinte, ele já realiza uma parcialzinha agora que está no lucro, põe no bolso uma quirela ou aguarda? Você já respondeu aí, né? Acho que João Gabriel... João Gabriel... Tá no trade. João Gabriel, eu tive um chefe que, quando te batia essas dúvidas, assim, o meu chefe falava sempre o seguinte: Boixá, zerar o lucro nunca deu prejuízo para ninguém. Então, pô, se você tá nessa dúvida aí, se zera um pedaço, não zera, pô, zera um pedaço, bota no bolso, segue mais leve, com médio melhor, né? Eu sou se bater uma dúvida que provavelmente você já está querendo diminuir, se o mercado for um pouco contra você, você vai se sentir pressionado. Zera um pedacinho aí para te dar um fôlego para você continuar comprado, se você quiser continuar comprado. Aí, João Gabriel, escuta a voz da experiência, hein? Belas palavras do Boixá. Guga,
Hoje, cara, vamos falar desse índice futuro. 109 mil, travado o índice futuro, né? E samba para um lado, samba para o outro, e vai para o 108,500, e parece que vai para o 110, e volta para o 109, e vai para lá. Hoje, samba do crioulo doido, mas o giro mais curto. Parece que a volatilidade deu uma diminuída, pelo menos ontem, né? Tivemos um dia de paz. E hoje? Ontem acho que a grande chance se teve foi às 11 horas da manhã, né? Depois que o mercado abriu, né? A gente teve aquele movimento de queda mais intenso, então o mercado abriu, né? Nesse movimento foi a chance que se teve do dia. Depois, olha como o mercado, né, não fez mais nada, né? Ele ficou apertado, ficou espremido, né? Só que para conseguir fazer esse movimento, na abertura do dia de ontem, né, primeiro a gente teve, né, a gente teve um mercado ali abrindo levemente positivo, aí não conseguindo se manter, sofre o primeiro ajuste, melhora, né, e aí sim ele faz um movimento de correção e começa a abrir as janelas de possibilidade, de oportunidade. Nota como o mercado ele cria um movimento mais intenso no curto prazo, né, e aí isso antecedeu um movimento direcional melhor, né, a ser operado. Tá? Então, quando o mercado ele abriu de fato e chegou aqui na casa dos 107,800, aqui que se teve oportunidade para pegar um movimento positivo, um movimento de alta. Tá? E aí depois o mercado ele vai encolhendo, né? Até viria um movimento também legal, relativamente interessante, às 2 da tarde, mas depois ficou bem apertado, bem encolhido. O que dá para a gente pensar hoje? Né? Porque o final do dia aqui o mercado ficou travado. Né? O que dá para a gente pensar assim para hoje? Né? O ideal seria cada vez pegar um movimento um pouquinho mais afastado, um pouquinho mais amplo. Né? Mas para abertura, que é o nosso papo aqui, né? Não é a sequência do dia, mas sim a abertura, tá? O que eu consigo fazer aqui de projeções? Bom, acho que se o mercado, né, o futuro, conseguir chegar lá na região dos 109.900 de novo, né, dá para a gente trabalhar aqui até os 109.560. Tá? Esse seria um mundo bacana, legal. Tá? O mercado ficando aqui abaixo de 109.560, tá? Mercado ficando abaixo de 109.560, acho que todo esse movimento que nós tivemos aqui ascendente, tá? Que foi desde das 11 horas da manhã até o final do dia, que para mim esse foi um movimento ascendente, tá? Foi um movimento que não teve essa intensidade de venda que nós tivemos aqui às 11 horas da manhã, certo? Se a gente continuar ficando aqui abaixo de 109.560, acredito que a gente fica cada vez mais próximo de um ajuste, tá? De um movimento do mercado conseguir trazer uma correção, tá? Para amanhã do dia de hoje. Tá? Então estou de olho aqui nessas duas zonas aqui para essa manhã, certo? Para essas duas regiões aqui. Acho que o mercado ele se define o movimento mais direcional, né, da parte da manhã dentro dessas duas regiões. Tá? Então vou ficar atento nesse ambiente aqui, havendo um movimento positivo. No movimento negativo, tá? A região que eu estou pegando para poder estudar é essa aqui, ó. Tá? Essa região aqui, das 17h10 da tarde de ontem até as 17h50, certo? E aí nessa região, tá, o movimento parece um pouquinho mais amplo, né? Seria voltar aqui para 108.600, tá? 108.600, que quando a gente volta no tempo, a gente olha aqui a região que bateu ontem nas 2 horas da tarde, ficou trabalhando ali na região das 11 horas da manhã até meio-dia, tá? Então é uma região que se trabalhou, e perdendo a gente iria lá para 108, 150, tá? Que eu acho que é a região mais interessante a se buscar alguma situação de compra. Eu acho que a gente teria um repique maior do mercado, teria uma chance de fazer um movimento, uma compra mais certeira, né? Se viesse ali no 108, 150. Então o que dá para fazer? Né? Tem que ter dois tipos de entrada. Né? Uma entrada assim que se faz nesses movimentos mais curtos, e uma entrada, né, que seria uma entrada mais estratégica, e uma entrada mais agressiva nesses ambientes onde o mercado ele fica mais esticado. Tá? Então, se por acaso o mercado for trabalhar nessas regiões, aí dá para a gente montar uma posição mais agressiva, mais interessante. Né? E aí pega um movimento, termina a operação rapidamente, e aí vai fazer outra coisa ao longo do seu dia, ou vai ficar esperando que surja uma outra oportunidade num segundo momento. Obrigado, Guga.
Bom, a gente teve agora de madrugada, 4 horas da manhã, o PIB na Inglaterra, na Grã-Bretanha. Grã-Bretanha veio um pouquinho abaixo, aí, veio um pouquinho pior do que imaginado. E as bolsas operam, pelo menos na Grã-Bretanha, opera com uma alta de 0,39. É a única bolsa da Europa que sobe, né? As demais bolsas caem. Mas cai pouco, cai em média a Alemanha 0,16, a Itália 0,07. E as principais bolsas do mundo, a Dow Jones, S&P e Nasdaq, caem em média 0,20%. Então, nessa quinta-feira, as bolsas amanheceram em queda. E a gente tem o PIB, que vai sair 10h30, horário de Brasília, né? Uma hora depois do anúncio, que hoje, a partir das 9h30, o presidente eleito começa a anunciar o seu longo ministério. A festa da firma, esse final do ano que vem vai estar grande, vai ter gente, hein? 37 ministérios, bombou. Vai ter que fechar uma balada boa. O Boixá, o PIB americano que vai sair às 10h30, a projeção é de um trimestre, uma alta de 2,9%. Queria que você explicasse para o nosso telespectador, por favor, o que significa o PIB. O PIB já é um número já praticamente programado, né? Dificilmente ele tem alguma alteração, e por quê? O PIB nos Estados Unidos ele é divulgado trimestralmente, né? E aí, todo mês, eles fazem uma revisão do último número. Fazem alguma, né? Entrou, esquecemos de botar um negócio aqui, teve esse aqui também que a gente botou, mas o número estava errado. Tem só uma revisão do número. Então, essa variação, essas revisões, depois da primeira divulgação, são pequenas, move 0,1, 0,2 para um lado ou para o outro, não são tão relevantes, né? O primeiro número trimestral é que é o número que tem mais impacto, né? Então, acredito eu, né, que o número de hoje aí é um número que vai ter uma flutuação menos relevante. Acho que o dado que nós temos que acompanhar essa semana é o PCI amanhã, né? É o PCE, que é um dado de um índice, é um número de inflação, um índice de inflação que o Banco Central americano adora, né? Então, esse é o número da semana, na minha opinião, amanhã. Eu não tenho certeza se é 10h30 ou 11h30 da manhã. Depois dá para olhar o calendário ali, mas amanhã pela manhã tem o número do PCI. E os dados e outra coisa que aconteceu muito essa semana e que tá vindo é o número de imobiliário nos Estados Unidos, né? O mercado imobiliário nos Estados Unidos está apanhando e apanhando com força, né? Ontem foi, acho que, o 10º mês seguido, se não me falha a memória, o 9º ou 10º mês seguido, que tem queda no número das vendas das casas existentes, né? 10 meses seguidos de queda, quer dizer, o mercado imobiliário está se contraindo nos Estados Unidos, somente costuma ser bem ruim, né? Já vimos esse filme, né? Temos só que ver o tamanho da alavancagem. Óbvio que em 2008 a alavancagem era muito grande no setor, esse ano, né, dessa vez agora eu acho que não é, né, não é a mesma alavancagem, claramente, mas sempre ruim, pode ter algum impacto na economia americana mais na frente. Quem está alavancado no setor imobiliário é a China. E no indicador de amanhã, Edu, é o gasto de consumo das famílias, mas se eu não me engano, não está incluso alimentos e energia, porque são muito voláteis. Não, né? tem... Eu acho que... Não, é que tem o núcleo. Tem o núcleo... Tem duas divulgações, o núcleo e o cheio, né? Vou confirmar aqui agora. O núcleo eles excluem... Eu sou contra o negócio do núcleo, né? Porque o núcleo eles excluem, basicamente eles excluem tudo que sobe, tudo que cai. E fica um número meio... né, para mim, sem sentido. Para mim, o número da inflação tem que ser o número cheio, né? Que nós temos que analisar. Esse mês a energia subiu demais. A energia é um número muito importante para a economia. Você tem que olhar isso aí. Não pode deixar, não é tão importante. Eu posso excluir do núcleo. Não faz sentido. Amanhã às 10h30. Mas de qualquer maneira amanhã às 10h30, né? Sim, amanhã às 10h30. E tem IPCA no Brasil também amanhã. O Guga... IPCA 15, né? IPCA 15, 9h30 amanhã. Isso. 9 horas da manhã, perdão. Então amanhã tem os números importantes para sair. Guga, você falou do índice. Dólar parando aí, morrendo no final do ano. A gente tem tudo bem, né? Dá para falar que ainda tem amanhã e tem a semana que vem, os dias ainda. Sexta-feira que vem tem pregão, gente, na sexta-feira que vem? Eu tinha visto alguma coisa que na sexta-feira que vem não teria pregão, né? Essa informação a se confirmar. Você no chat aí que é antenado de mercado financeiro. Está no site da Bolsa. Está no site da Bolsa, é isso aí. Depois eu vou... Se quem quiser confirmar, pode entrar no site da Bolsa. A menos que mudou alguma coisa de ontem para hoje. Eu acho que na sexta-feira que vem isso aí não teria pregão. Então a gente tem mais amanhã e tem mais 4 pregão aí para finalizar. Doleta, Guga, o
que você está vendo para a doleta hoje aí, meu? Cara, vamos lá, né? Acho que, na minha opinião, a doleta, a surpresa seria um movimento... assim, a surpresa não, acho que o mais provável seria um movimento positivo que pudesse buscar lá os 5.274, tá? Esse seria o meu movimento mais interessante, mas não acredito que consiga se manter acima dessa região, tá? Pelo menos até o final do ano. A gente está... quando eu olho aqui um pouco mais afastado, o que eu percebo é voltar para a região que era as mínimas ali no dia 16, no dia 13, tá? Por aí. Tá? Então esse é o movimento que eu consigo enxergar aqui para hoje. Tá? E para baixo, tá? Também não tem muito para onde ir. Tá? Então eu vejo assim, os exageros poderiam ir para 576. Tá? Seria o meu exagero aqui para agora de manhã. Né? Eu acho que se for para essa região eu sou comprador. Né, no 5,176, tá? Pelo menos para voltar ali para 5,192, ou quem sabe mais acima, uma vez que no relatório Focus a projeção era que a gente possa terminar o ano na região dos 5,250. Tá? Então estou com essa fotografia aqui para minha abertura hoje no dólar, tá? Trabalhando aí dentro desse contexto. Maravilha, vamos fazer alguma coisa, caso contrário tem que esperar redesenhar. E aí quem estiver ainda no ritmo de operação, buscar uma oportunidade aí e operar. Tá? Então eu tô com esse cenário por hoje. Não sei se o cenário de vocês é um pouco diferente, tá? Mas tô acompanhando essa fotografia. Eu acompanho o dólar, né? Bom, todo dia também eu sou igual Boixá, eu tenho um carinho pelo dólar enorme, né? Eu opero dólar desde a vida inteira. E eu opero essa semana, ontem, acompanhando o mercado, eu estava esperando um ponto de compra, porque achei assim, bateram tanto no dólar esses dias, e ontem eu vi ali que chegou no final ali na 180 ali, realmente entrou, vem, dali não passou. Nesse 180 aí. Eu não sei o que o Boixá está imaginando aí. Você está com ele, também opera, acompanha. Essas correções nesse nível de preço, para mim, é compra. Mas eu vi que pelo menos entrou um forte movimento de compra nessa região dos 180. Não sei como vai ser hoje, tá? Antes de te perguntar, Boixá, só falando que a Patrícia Queiroz, obrigado, Patrícia, ela falando que não tem pregão no dia 30, já pode comer, já pode beber, morar na própria quinta-feira. Ô Boixá, eu acompanhando o dólar, igual o Guga falando aí, eu acho que nessa região, pelo menos olhando no movimento do fluxo, eu vi que entrou bastante compra ali no 170, 180 e o mercado fechou no 200, né? 20 pontos acima dessa região de fluxo. Na abertura de hoje, nessa largada de hoje, eu acredito ali que a gente não deve ter muita variação. Ele deve abrir muito próximo ao preço de fechamento ou até um pouquinho mais acima, para te falar a verdade, de que fechou ali 5, 6 pontos ali desse preço de fechamento. Ali na região do 200, você chegou a acompanhar? Como é que você está olhando o dólar? Acompanhou? Explica para nós aí que o dólar vai abrir em 6 minutinhos. Eu não estou operando dólar direcional já há alguns dias, né? Já tem algum tempo, inclusive, né? Tem uns 15 dias que eu não opero nada direcional. O que eu tenho feito muito e que tem dado muita oportunidade é dólar contra índice, tanto na compra dos dois quanto na venda dos dois, né? Então vários momentos os dois, ou você vende os dois e pega o prêmio? Ou vendo os dois. Ontem foi dia de comprar os dois. Ontem tava de manhã ali, na hora que teve aquela queda do dólar, a bolsa caía também. Então os dois estavam caindo. Mas você compra, o mercado volta para a normalidade e você ganha no diferencial. Exatamente. Né? E eu tenho feito a razão, o pessoal que opera aí, que está acompanhando, eu pondero pela volatilidade. Então, né, a bolsa tem mais volatilidade que o dólar, né? Volatilidade histórica, né? Então, eu faço 2 contratos de dólar para 2,5 contratos de índice. A razão é essa, tá? É isso que eu ia te perguntar. Então, é só multiplicar. Isso aí é só multiplicar, né? Então, a razão é 2 para 2,5. Aí você faz o tamanho que você quiser aí, né? Dependendo do tamanho que você quiser. Mas eu dei uma estudada, eu montei uma planilhazinha para ficar acompanhando. Toda vez que a soma dos dois financeira sobe muito, eu vendo. Toda vez que a soma dos dois financeira cai muito, eu compro. Né? E fico fazendo isso, deu muito certo nos últimos dias. Se você comprar 4 contratos de mini dólar, você compra 5 contratos de mini índice, é isso? Isso aí, 2 para 2,5, exatamente. 4 de dólar, mini dólar para 5 de mini índice. Essa é a proporção. A proporção que eu fiz nos últimos dias, né?
Sim, você faz essa operação, Guga? Tá lá no meu Twitter. Eduardo Boechat 5. Não, vou lá no Twitter do Boechat hoje para aprender. Vamos lá no Eduardo Botei lá as Boechat operações, 5. entrada, saída, o lote, tá tudo lá. Vamos lá seguir. Mas por que Eduardo Boechat 5 no Twitter? Que me perguntaram Provavelmente tem 4 outros Eduardo Boechat no mundo aí, cara, que entraram na minha frente. Viu? É que ele joga de volante. Ele joga de volante no time da Várzea, o Guga. Pô, já joguei muito de volante. Gostava mais de fazer gol, tá? O mercado está abrindo aqui, a bolsa caindo abrindo no leilão com uma queda de 0,38 e o dólar com uma queda de 0,29. Está no leilão ainda, as ordens estão sendo inseridas. Segundo bloco, a gente vai ter o professor do IBMEC, Isaac Costa, uma entrevista bastante interessante. Ativos digitais, ele é o papa dos ativos digitais aí no Brasil. Então você fica com a gente aqui. Olha, eu vou dispensando vocês aqui, já que a gente vai para o segundo bloco, mas eu quero agradecer, Boechat. A gente vai entrar de férias aqui, você não vai estar amanhã. Agradecer muito a sua presença aí, tá? A gente em 23 vai estar junto aí. Os seus comentários são extremamente relevantes, sempre muito inteligente, e a gente aprende todo dia com você aqui. Espero que em 23 a gente possa agregar muito mais valor para o telespectador. Pô, eu que agradeço, obrigado pelo elogio aí, obrigado a parceria de vocês dois aí, do Marco e do Guga. Feliz Natal para todo mundo, amanhã não vou estar aqui, a gente só volta dia 3 de janeiro, eu pelo menos só volto dia 3 de janeiro, né? Então, boa, Feliz Natal para todo mundo que está assistindo, feliz Ano Novo, muita saúde para todo mundo, para a gente poder se divertir com o mercado no ano que vem. Obrigado, Boechat. Beleza? Vamos em frente. O Guguinha. Valeu. Obrigado, Boechat. Guga, você também vai ter que sair mais cedo hoje, né? Mas eu deixei também para agradecer você aí o dia de hoje. Muito obrigado, viu? As métricas traçadas de dólar e índice. Vamos ver o que aguarda. Por enquanto, a bolsa com uma queda de 0,32 e também o dólar com uma queda de 0,25. Deixar você à vontade para despedir do pessoal, Guga. Valeu, Marcão. Bom, pessoal, essa época do ano tem que ter um pouco mais de cautela, um pouco mais de calma, né? Até porque, como vocês viram mesmo no mercado no dia de ontem, né, a gente perde muito volume de negócios na parte da tarde, né, e as pessoas não estão tomando risco. Então existe esse ajuste rápido aqui na abertura, mas né, até as 11h30, meio-dia, dá para fazer alguma coisa, mas depois o mercado fica de fato muito, muito parado, tá bom? Então, muita cautela nessa hora e dá uma sugestão aí para a produção, né? A gente podia deixar passando aqui embaixo as métricas que a gente vai traçando, até para também ser um norte aí para o público que está nos assistindo, né? Para o pessoal não perder aí toda a análise que a gente fez ao longo do dia e ao longo da semana, porque é um bom balizador aí, tem dado bastante certo. Eu acho que ajuda bastante os nossos telespectadores a tomarem suas decisões. Então é isso. Beleza, Guga, obrigado, viu? Um abração, amanhã a gente tá junto de novo. Bom pregão pra você, bom trabalho por aí e a gente se fala. Valeu, mano. Abraço. Ó, a gente não tá acabando o pré-market não, hein? A gente vai voltar no segundo bloco com o professor Isaac Costa, professor do IBMEC. Mas só para te avisar que o índice está caindo 0,46%. Bolsa ainda não abriu, caindo 0,46%. O dólar também em queda, caindo 0,25%. A operação do Boechat caindo os dois. 2 minutinhos, a gente volta depois do break com muito mais informação de mercado aqui no pré-market. Fica ligado. PMC News. Informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Aqui
Aqui você pode negociar índices como o DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Olá, estamos de volta com o pré-market. Abriu a bolsa já aqui, tá? A bolsa abriu com uma queda de 0,13% nesse momento. E o dólar sobe 0,012, mercado de lado. Lembrando que 9h30 hoje, o presidente eleito Lula começa a anunciar grande parte dos seus 37 ministérios. Na verdade, já anunciou 4, né? Falta uma pancada aí de 32, 33 e começa a ser anunciado hoje. E o mercado aguarda isso. Isso vai ser logo mais, 9h30, tá? Encerrando o nosso pré-market. Bolsa aí praticamente zerou, dólar praticamente zerou também, que é essa expectativa. Recapitulando para você que chegou agora, as bolsas lá fora operam com uma leve, com uma leve queda, praticamente no 0 a 0. As bolsas americanas com uma média, a queda de 0,10, a Itália com queda de 0,10 também, enfim. As bolsas lateralizadas, esperando 2 indicadores no dia que a gente tem hoje. A gente tem 10h30 pedidos de seguro-desempregos nos Estados Unidos, auxílio-desemprego, e PIB lá nos Estados Unidos, isso 10h30, com 2 indicadores importantes para sair amanhã. Mas hoje também esses números devem fazer frente ao mercado. Vou chamar agora o nosso convidado, o professor Isaac Costa, do IBMEC. Bom dia, professor, tudo bem? Bom dia, Marco. Um prazer estar aqui com você. Pô, prazer é todo meu. Muito obrigado aí pela sua participação, viu? Professor, eu queria já começar com a pergunta que você acha sobre essa sanção tácita de lei. Queria que você falasse primeiro o que é uma sanção tácita de lei de ativos virtuais hoje e como é que você está enxergando todo esse movimento aí. Compartilha com os nossos telespectadores. Legal, Marco. É um prazer estar aqui com você aí, acompanhando essa luz aí que você traz todo dia no início do pregão. E esse tema, né, eu acho que ele diz respeito, né, ele é de interesse de todos os que acompanham o mercado financeiro, o mercado de criptoativos, né, também coberto em outros programas aí da BMC News. Nós tivemos hoje pela manhã a publicação no Diário Oficial da União da lei que agora tem número, a Lei 14.178 de 2022. Essa lei, ela regula os ativos virtuais e a prestação de serviços de ativos virtuais. Isso significa que no Brasil, as exchanges de cripto, os prestadores de serviços envolvendo cripto, qualquer empresa que deseja emitir criptoativos ou empresas que desejam oferecer gestão de recursos envolvendo criptoativos, poderão se submeter a essa lei. E aí, o grande problema aqui é que existem algumas nuances jurídicas, né, do jargão jurídico, como você bem colocou aí, sanção tácita, vigência, mais ausência de eficácia. Por quê? Sempre que a gente tem uma lei que impacta o mercado, que impacta as relações sociais com alguma intensidade, é natural que exista o que nós chamamos de cláusula de vigência, que diz que aquela lei só vai valer a partir de uma determinada data. Então isso aconteceu com a Lei Geral de Proteção de Dados, por exemplo. É o exemplo mais recente, que teve essa vigência postergada várias vezes, aconteceu com o Código de Processo Civil e por aí vai. Então essa lei que foi promulgada hoje, né, que foi publicada hoje no Diário Oficial, em primeiro lugar, ela só vai valer daqui a 180 dias, e a gente já fala sobre o que significa ela valer. E a sanção tácita é porque, como a gente tem acompanhado desde o resultado das eleições, o Poder Executivo Federal parece que já está em modo, né, de hibernação, com a seta ligada para o acostamento. Então, o presidente da República, ele acabou não se manifestando sobre essa lei. Então, ela foi aprovada pelo Congresso Nacional e existe um prazo de 15 dias para que o presidente se manifeste, dizendo se ele veta a lei na sua integralidade ou se ele veta dispositivos da lei de forma justificada. Isso não aconteceu. Então, simplesmente essa lei passou, né, é igual aquele e-mail que vai, chega na sua caixa e ninguém lê, né? E aí o ordenamento jurídico, ele prevê que, ocorrendo essa manifestação, é sancionada essa lei. Então, ela vale a partir de hoje, por isso ela foi publicada no Diário Oficial. Essa manifestação, então, de 15 dias, a partir do momento que o presidente não tem essa manifestação, essa lei, esse prazo de 180 dias. Qual que é essa diferença? Por favor, professor.
Então, maravilha. Então, os 15 dias foi para a lei ser promulgada. Ser promulgada, então, agora a lei tem número, ela está valendo, todo mundo tem que obedecer. E aí, o que essa lei traz, né, Marco? A gente tem visto aí nos Estados Unidos um projeto de lei tem tramitado lá no Congresso norte-americano, na União Europeia, o Parlamento Europeu também tem discutido, né, a regulação desse mercado. E aqui no Brasil, o que nós vamos ter? Um regime de autorização prévia pelo Poder Executivo Federal. Tá, então, eu e você, Marco, a gente quer montar uma exchange, né? Ou a gente já tem uma exchange de criptoativos que está funcionando. A gente, a partir, né, da regulamentação dessa lei que vai ocorrer em até 180 dias, pelo menos, nós vamos ter que bater na porta do Banco Central, apresentar um conjunto de documentos que a gente ainda não sabe qual é, vai ter que construir uma sociedade, possivelmente uma sociedade anônima, vai ter que dizer quem são os nossos diretores, os nossos controladores, vai ter que fornecer um conjunto de informações para que o Estado possa dizer, ok, você pode operar aqui no Brasil. Tá? Então, basicamente, essa é a principal consequência dessa lei. E se você não fizer isso, o que vai acontecer? Você vai sofrer um processo administrativo, podendo pagar multa e, eventualmente, até incorrer na prática de alguns crimes previstos na lei contra dos crimes contra o sistema financeiro nacional. O exercício de atividades sem o devido registro, a oferta de valores imobiliários sem registro. Então, em princípio, você pode até mesmo sofrer um processo criminal. Tá? Então, é bastante importante que, a partir de agora, os empreendedores fiquem atentos aos desdobramentos dessa lei e que os investidores também observem se os produtos e serviços que eles estão consumindo foram devidamente autorizados pelo Estado. Tá? A gente sabe que o mercado cripto, muita gente não está nem aí para a manifestação do Estado ou, enfim, até não recebe de bom grado essa intervenção estatal. Tá? Mas o fato é que, se você quer ter segurança, se você não quer cair, né, num esquema semelhante da FTX ou da Celsius, por exemplo, da Voyager, né, se você não quer cair numa furada, pelo menos é interessante você verificar se essa empresa se deu ao trabalho de conversar com as autoridades. Tá? Senão, você simplesmente vai estar por sua própria conta em risco. E se você perder dinheiro, vai ser difícil você correr atrás de quem te causou aquele prejuízo perante o Poder Judiciário ou qualquer outra instância. Basicamente, essa é vamos dizer assim, a principal razão de ser dessa lei. Dar segurança jurídica e alguma proteção para o investidor consumidor. Para você que sintonizou agora, a gente está conversando com o professor Isaac Costa do IBMEC. A Bolsa cai 0,10% e o dólar com uma alta de 0,10%. Mercado financeiro, por enquanto, lateralizado. Professor, a questão de proteção, de segurança. Quando a gente está falando de ativos digitais, né, a gente está falando de criptomoedas em geral, vamos ser mais específico, né, do ativo que é bastante negociado, a gente fica, quando são muitas corretoras de fora que atuam aqui no Brasil, né? Atuam no mundo, mas acabam atuando no Brasil através das plataformas. A gente fica muito em relação, quando a pessoa entra nesse ativo, ela fica muito, se torna uma presa muito fácil, digamos assim. Não vou nem usar essa expressão presa fácil, mas vamos falar que ela fica à mercê das regras da própria corretora em si, do sistema, né? Cada corretora acaba tendo a sua plataforma, cada corretora tem o seu compliance, que não é associado às nossas normas, ao compliance brasileiro, ao Banco Central, CVM. Então, fica num submundo. Como que a pessoa faz para justamente ter esse respaldo de que a corretora que ela está, onde está o dinheiro, a corretora que ela está operando, manifestou esse interesse de uma regulamentação junto às nossas normas, junto aos nossos órgãos regulatórios? Como ela faz para se certificar que essa empresa está preocupada para entrar nesse universo de forma bem sólida e transparente? Qual o caminho? Então, até hoje não havia uma forma 100% segura, né, dessas pessoas se certificarem de que haveria essa bênção estatal, por assim dizer, essa autorização estatal para a prestação de serviço, tá, Marco? Ou seja, a gente dependia muito, e depende ainda, vai depender por algum tempo, muito da palavra das próprias corretoras, das próprias exchanges, no sentido de que, olha, eu faço um cadastro adequado, eu supervisiono manipulação de mercado, eu coopero com as autoridades quando alguém tenta lavar dinheiro aqui dentro, etc, etc, etc. Existe uma guerra de narrativas,
Tá? Nesse sentido, acho que é bastante interessante dizer que a maior exchange do mundo, né, a Binance, ela tem, vamos dizer assim, se envolvido numa guerra de narrativas, né? A agência Reuters tem feito acusações muito sérias e, por outro lado, a Binance tem se defendido alegando que tem cooperado com as autoridades. Então, o que vai acontecer? Pelo menos em 180 dias, pouca coisa vai mudar. Mas depois disso, você vai ter um cadastro de quais são os prestadores de serviços virtuais autorizados pelo governo brasileiro a oferecer esses serviços aqui no Brasil. Tá? Os críticos dizem que isso cria uma barreira de entrada, que isso é um paternalismo estatal desnecessário, um intervencionismo desproporcional, mas na prática, né, Marco, imagina que você perdeu dinheiro no FTX, Marco, ou não? Você está tranquilo? Não, tô tranquilo. Não, tá tranquilo? Então tá bom. Tô tranquilo. Infelizmente, quem perdeu dinheiro na FTX está sofrendo agora, porque você vai ter que se habilitar no processo de recuperação judicial lá fora. Tá? Vai ter que constituir advogado lá fora, você vai ter que correr atrás, e muitas vezes em outra linguagem, né? Então você tem que... Mas dependendo do valor que o cara tem investido, não vale nem a pena, né? Não compensa, não vai valer a pena, tá? Pagar advogado e lá se fora... você... Exato. E se você, por exemplo, vai entrar com o Poder Judiciário aqui no Brasil contra, né, uma dessas empresas, muitas vezes você sequer encontra algum representante legal no país para citar um responsável, ou então você sequer vai encontrar bens. Tá? Então, assim... Pode falar. Pode falar. Não, eu ia te perguntar, porque assim, eu conheço uma pessoa que representava a FTX, que era uma influência aqui da FTX do Brasil. E super correto, uma pessoa trabalha, enfim, e aí ela acabou sendo a pessoa mais procurada pelos investidores para saber o que ela fazia, e algumas pessoas que foram e colocaram dinheiro através das mídias dela, enfim, acabou tendo um grande problema, mas ela não era responsável legalmente, ela só era uma influenciadora digital em relação a esse movimento. Não tem muito o que fazer, porque você não tem a quem procurar, né? Não tem o que fazer. E em escala global, tá, isso aconteceu com aquele Kevin O'Leary, que é um dos integrantes do Shark Tank. Ele divulgou que recebeu $15 milhões para ser um porta-voz mundial nas redes sociais da FTX. E muita gente colocou dinheiro lá em função das recomendações dele. E aí, como é que fica? Você não é um representante legal, você é um influencer. Então, a sua pergunta, ela dá a oportunidade também da gente colocar na mesa não só o dever do investidor consumidor de procurar saber, né, sobre a idoneidade desses prestadores de serviços, mas às vezes os influencers, né, que se você vai ser contratado para fazer o marketing de um determinado produto, saiba exatamente quem é que está ofertando esse produto. Se essa empresa é idônea, se essa empresa adere à regulação local, senão você vai estar numa roubada, né? Podendo responder, inclusive lá nos Estados Unidos, algumas celebridades foram colocadas no polo passivo de algumas ações porque elas endossaram a FTX, né? O Matt Damon lá, que fez o comercial da Crypto.com, também teve a sua imagem arranhada porque ele foi o protagonista, né, de um discurso para investir naquele produto. E para fechar também, a Kim Kardashian teve que pagar $1,2 milhões porque ela postou um story no Instagram para divulgar um determinado criptoativo, os preços explodiram e, de acordo com a regulação norte-americana, ela deveria ter divulgado a remuneração que ela recebeu para fazer aquela recomendação. E ela não fez isso. Na verdade, não a remuneração em si, mas o fato de que ela estava sendo remunerada para oferecer aquela oportunidade de investimento. Então fique atento, se você é um influencer ou tem a pretensão de ser um influencer e recebe às vezes uma proposta para fazer uma propaganda de uma exchange um pouco obscura, numa jurisdição, né, que poucas pessoas conhecem, muito provavelmente você pode estar recebendo um valor que depois vai custar caro, vai custar a sua reputação. É que aqui a gente tem um grande problema, professor. A gente tem 1 zilhão de influenciadores que falam principalmente de criptomoedas hoje, vamos falar de cripto, vamos falar de bolsa de um modo geral, né? Porque não existe o filtro, não existe uma qualificação, não existe... qualquer pessoa hoje pode levantar de casa, acordar, pegar o seu history e falar, virar uma plataforma e falar que está operando. Então, não tem uma regulamentação
ou algo que proíba as pessoas de fazerem isso. Esse é um ponto importante. Exato. E o segundo ponto é que, devido a essa quantidade de gente falando, as próprias corretoras de criptomoedas, vamos falar corretora em geral, tá? Corretoras de bolsa, elas acabam procurando essas pessoas que têm uma quantidade de seguidores para poder justamente fomentar o seu próprio nome, né? Então, aí, por isso que as pessoas talvez não façam uma peneira em relação a isso, que eu falo, pô, peraí, nesse universo de influenciadores, essa corretora FTX ou qualquer corretora de cripto está me procurando, me oferecendo dinheiro, me remunerando para que eu leve pessoas para lá, pô, então eu vou aproveitar isso, é uma oportunidade para mim, e a gente sabe que às vezes o valor é tentador, né? Agora, a pergunta é, por que nos Estados Unidos a gente tem essas multas, essas imagens, de certa forma, arranhadas dessas personalidades que você acabou citando, e aqui no Brasil não existe isso? Olha, a gente poderia ficar tentado a dizer que o Brasil tem uma tradição de impunidade, cultura, mas na verdade existe uma diferença sobre vamos dizer assim, não só a cultura, tá, Marco, mas a postura das autoridades nos dois países. Nos Estados Unidos, a SEC, que equivale à nossa CVM aqui, né, quando teve um novo presidente, o Gary Gensler, que inclusive deu aulas no MIT em 2018 sobre cripto e blockchain, uma das pautas principais do Gary Gensler foi dizer, olha, a maioria desses criptoativos é valor mobiliário, eles estão fazendo ofertas sem registro e eles deveriam cumprir a regulação e não estão fazendo isso. Um precedente muito importante é um caso contra a Ripple, em que alega-se que eles fizeram ofertas, acho que se eu não me engano, de mais de $1 bilhão irregular, e é um precedente muito importante que vai ser julgado no futuro próximo. Então, lá nos Estados Unidos, tanto o SEC quanto o Departamento de Justiça, né, o DOJ, eles têm dito, olha, eu não preciso de uma nova lei para poder fazer o enforcement das leis vigentes. Isso não aconteceu aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente tem lei de lavagem de dinheiro, a gente tem a lei 6385 de 1976, que é a lei da CVM, a gente tem as normas do Banco Central, e o Banco Central no primeiro momento falou, olha, cripto não é ativo financeiro, eu não tenho competência para lidar com a prestação desses serviços. A CVM teve vamos dizer assim, uma ação um pouco mais incisiva, dando algumas stop orders, né, contra a Atlas Quantum, contra a Bitcoin Banco e outras empresas do setor, dizendo, olha, você não pode oferecer esse produto aqui no Brasil, mas também não teve grandes processos ou grandes desdobramentos com multas, tá? Foram mais avisos ao mercado. Então, eu acredito que as autoridades brasileiras fizeram uma opção de esperar pela lei. E a pergunta que fica, né, para você e para quem está nos assistindo essa manhã é quanto tempo, né, a gente ainda vai ter que esperar para que os investidores tenham alguma proteção? Né, pelo menos 180 dias. Eu tendo a acreditar que esse prazo pode até mesmo ser prorrogado, ou mesmo que ele venha a ser esgotado, a ausência de uma regulamentação adequada vai dificultar a aplicação dessa lei. Tá? Porque não adianta só os 180 dias. O Poder Executivo Federal, Marco, ele ainda vai ter que dizer quem vai regular isso. Então a gente não sabe se vai ser o Banco Central, especula-se que será o Banco Central, mas nos bastidores há movimentos para que outras instituições, outros órgãos do Poder Executivo Federal sejam responsáveis por essa regulação. Então o fato é, aqui no Brasil, as autoridades ainda têm esperado para atuar e têm hesitado para atuar nesse setor. Tá, isso não se aplica, obviamente, à Polícia Federal nas hipóteses de pirâmides pura e simples, né? Porque eu posso fazer uma pirâmide vendendo gado, avestruz, e o que quer que seja, e algumas pessoas têm oferecido pirâmides com cripto e que, na verdade, não tem nada a ver com cripto. Eles simplesmente usam os criptoativos como pretexto para oferecer um produto fraudulento. Então, nessas hipóteses, a Polícia Federal ela não pensa duas vezes e vai atrás de quem oferece essas pirâmides financeiras. Mas, apesar disso, então, a gente não tem o mesmo enforcement, né, a mesma aplicação das normas que a SEC nos Estados Unidos e o DOJ nos Estados Unidos tem feito. Tá? A semelhança da Europa, a gente tem hesitado em aplicar as normas vigentes para esse setor. E, infelizmente, isso tem causado prejuízos aos investidores em grande escala. Bom, você que sintonizou agora, a gente está conversando com o professor de BMEC, Isaac Costa, que para mim é o papa das criptomoedas hoje, né? Conhece tudo do setor. Professor, seria muito fácil dar fácil não, né? Mas um modelo talvez de regulamentação, dar um Ctrl+C e um Ctrl+V no modelo já existente de B3, nos ativos já consolidados, né?
seria um caminho, ou isso inviabiliza pelo fato de a criptomoeda em si ser um ativo descentralizado? Olha, a sua pergunta é a pergunta de $1 trilhão, tá, Marco? Essa é você tem algum pergunta. Caminho? Como você tem algum caminho? Eu sei que você tem algum caminho, eu pergunto porque eu vou, entendeu? De repente, oferecer um caminho para o mercado. Na verdade, assim, a regulação ela existe para mitigar riscos. Né? Que riscos a gente está falando aqui? Risco de alguém mentir para o investidor, né? Dizer que, olha, eu estou oferecendo esse produto, esse projeto aqui, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer acontecer, e simplesmente a pessoa puxa o tapete e desaparece com dinheiro. Riscos de manipulação, de influências que fazem pump and dump, vai subir, vai subir, vai subir, e aí a pessoa se posiciona antes, ou então alguns amigos mais próximos se posicionam antes, e aí vem um enxame de investidores, faz o preço subir, e os últimos a comprarem pagam a conta. Olha, tá? Professor, desculpa, então, o Elon Musk faz isso todo dia e ninguém fala nada, viu? Então, esse é um ponto bem interessante. Se ele fizesse isso com as ações da Tesla, né, inclusive ele já teve vários problemas, né, com o regulador norte-americano com respeito a manifestações de ações das companhias que são listadas lá. A SEC até mesmo obrigou ele a fazer uma espécie de compromisso de que antes dele postar no tweet ele teria que ter o aval dos advogados da Tesla, mas obviamente ele passou por cima disso. Mas concordo com você, toda hora ele posta aqui, eu vou aceitar Dogecoin para pagar a Tesla, eu vou, posta a foto do cachorrinho dele, aí o preço bomba, é uma coisa de louco, assim. Mas desculpa, acho que daqui a uns... Claro. Não, daqui a alguns anos a gente vai rir disso, né? Mas seria, vamos dizer assim, cômico se não fosse trágico. Né? Então o fato é que esses riscos, tá, Marco, existe uma resposta para eles, que é a regulação vigente. Então por que a CVM tem uma norma de registro de emissor de valores imobiliários? Por que a CVM tem uma norma de oferta pública de distribuição de valores imobiliários? Por que ela exige que os fundos tenham gestores e administradores fiduciários que tenham deveres e responsabilidades? Todo esse, vamos dizer assim, para usar a palavra da moda, né, esse ecossistema regulatório foi criado para mitigar esses riscos. O problema é que a evolução dessa legislação, ela não é muito racional. Então, no final do dia, o empreendedor ele acaba sendo sufocado com encargos regulatórios, com exigências que muitas vezes inviabilizam novos entrantes. Então, se você é uma empresa pequena no Brasil, dificilmente você consegue acessar o mercado de capitais. O mercado de capitais é para gente grande. Né? Se você quer acessar capital ao menor custo, que seria, em princípio, a via do mercado de capitais, você não consegue. Você tem que bater na porta do banco, você tem que oferecer garantias. Então, esse é um problema grave. Então, a regulação do mercado de capitais, se a gente simplesmente fizer um Ctrl-C, Ctrl-V, como você provocou, talvez ela não seja suficiente, né, ou não seja adequada para acomodar esse novo setor. E, além disso, o caráter descentralizado de alguns produtos também dificulta a adaptação dessa regulação. Então, por exemplo, a gente tem uma norma da B3, da CVM e da B3, né, que a B3 implementa, que é o depósito centralizado de valores imobiliários. Né, onde ficam lá registrados todas as propriedades de todos os valores imobiliários emitidos e negociados no mercado brasileiro. A ideia de depósito centralizado, e a palavra centralizado já está na norma, né, ela poderia ser simplesmente objeto de uma disrupção por meio das tecnologias de rede distribuída. Eu poderia ter um depósito descentralizado em uma rede mantida pelas corretoras, por exemplo. Né? E aí a gente poderia simplesmente suprimir esse serviço que é prestado pela B3. Falando em nível de teoria aqui, tá? A parte técnica, existem algumas nuances. Então o fato é que, respondendo objetivamente a sua pergunta, eu acredito que, em vez de nós olharmos a regulação do Banco Central, de arranjo de pagamento e a regulação tradicional, a gente tem que tomar como ponto de partida as normas da CVM. Então, o Ctrl-C, Ctrl-V, não é? Ele é muito mais, vamos dizer assim, não a norma final, mas uma minuta. E eu acredito que nós deveríamos todos juntos, né, nós do mercado, reguladores, empreendedores, investidores, empresas de venture capital, deveríamos olhar essas normas e fazer os ajustes necessários para acomodar esse setor. Para dizer, olha, vamos focar em inovação, esse ponto aqui, será que a gente realmente precisa? Tá? E aí, em termos concretos, a CVM tem feito isso no sandbox regulatório. 3 empresas foram autorizadas, inclusive com algumas soluções que envolvem criptoativos, e
é algo que o mercado está esperando, os resultados desse ciclo de sandbox, para ver o que a CVM poderá oferecer em termos de flexibilização, em termos de modernização das suas normas. Então, esse já é um primeiro movimento e muito importante aqui no Brasil. De forma análoga, o Banco Central tem conduzido iniciativas louváveis, tem o Lift Learning, tem o próprio sandbox regulatório do Banco Central. Então, eu acredito que a sua provocação ela vamos dizer assim, fundamental para que a gente possa, de alguma forma, acomodar esse setor, acomodar essa inovação, porque o que a gente quer no fim do dia é o quê? É um mercado financeiro melhor. É um mercado financeiro com menores custos para os investidores, com mais transparência, com menos fraudes, com menos manipulação, com menos uso indevido de informação privilegiada, maior tratamento equitativo dos investidores e também um mercado financeiro global. Um mercado financeiro onde eu tenho uma diminuição da fricção, das movimentações de recursos entre países. Então, se a gente colocar na mesa os objetivos, o que a gente quer para o futuro do mercado financeiro, o que essa tecnologia pode oferecer de benefícios, quais são os riscos que ela oferece, então a gente vai poder construir essa regulação com Ctrl+C, Ctrl+V, não como resultado final, tá, Marco, mas como ponto de partida para o desenho dessa regulação. É muito bonito isso, mas na prática não é o que vai acontecer, infelizmente, sendo pessimista aqui, mas vamos lá. É porque essa tecnologia, ela requer também tecnologia, né? Acho que tem que ter uma estrutura muito grande para poder fazer o filtro, um compliance de tudo isso, deixar tudo regrado, tudo muito no automático, né? O Banco Central, eu estava lendo uma matéria há um tempo atrás, professor, que o Banco Central Europeu, ele começa a ver alguma coisa em relação a essas criptomoedas, aos criptoativos em geral, né, principalmente ao euro digital, para outubro de 23. Ele começa a olhar só a partir de 23. E essa informação de que daqui 180 dias a gente começa a ter algum olhar um pouco mais de carinho em relação aqui no Brasil também, a gente pode começar a pensar, professor, que 2023 é um ano em que o mundo realmente vai parar para começar a olhar essa regulamentação como um todo, já que 2022 a gente teve uma debandada de gente indo para criptomoedas e perdendo muito dinheiro por conta de quebradeira, por conta de queda, até mesmo por uma questão de juros em mundial. Então a pergunta é, em 23 o investidor desse tipo de ativo, ele pode se sentir um pouco mais seguro ou ainda vai ter que ser 24, 25 e daí diante? Olha, é muito difícil prever o futuro, né, Marco? Mas o fato é que a gente pode fazer algumas extrapolações a partir do que aconteceu esse ano. Esse ano nós tivemos o longo inverno cripto, né, que é quase uma era do gelo, se você parar para pensar, em termos de queda de preço, de debandada, de insolvência de empresas. Então, assim, quase Game of Thrones, né? Os White Walkers estão vindo do norte lá e vão destruir tudo. Eles ganharam. Exatamente. Exato, a gente ainda não tem um Jon Snow ainda e a galera lá para lutar, mas o fato é que em 2023 a gente vai ter muito mais clareza, né, sobre o futuro desse mercado, tá? Eu espero, né? E um ponto importante para ajudar você e quem está nos assistindo aqui é que quando a gente ouve falar de euro digital, dólar digital, real digital principalmente, a gente tende a fazer uma associação com o mundo cripto, mas na verdade essas iniciativas são iniciativas chanceladas pelos estados de forma centralizada para tentar, vamos dizer assim, modernizar a sua infraestrutura de pagamentos e criar alguns novos modelos de negócios, tá? Então o real digital não é a criptomoeda do Banco Central brasileiro. Tá? Essas moedas digitais, o euro digital, não significa que você está abraçando a criptomoeda pelos estados. Significa, na verdade, projetos de tecnologia financeira dos estados que, na verdade, buscam competir com as moedas privadas, porque se você parar para pensar, né, os criptoativos, eles acabam sendo ativos privados, eles são superestatais. A tecnologia, ela dificulta a intervenção estatal. A China tentou banir o Bitcoin, baniu.
Mas na prática, muita gente ainda usa Bitcoin na China. Algumas empresas continuam minerando Bitcoin na China. Tá? Então, o Real Digital, o Euro Digital são projetos que vão ter desdobramentos importantes em 2023 e talvez a usabilidade, a segurança jurídica, a flexibilidade, o nível de adesão das empresas vão fazer com que muitos dos benefícios dos criptoativos acabem também sendo observados dentro do contexto desses projetos. Claro, jamais os benefícios decorrentes da descentralização vão ser transferíveis para o Real Digital ou para o Euro Digital ou para qualquer outro produto de moeda digital de Banco Central, porque exatamente são moedas centralizadas. Mas vai enfraquecer, né? O sucesso desses projetos pode enfraquecer os casos de uso do setor cripto. Então, em primeiro lugar, é importante frisar isso. E, em segundo lugar, a regulamentação ela pode ser determinante. Das duas, uma, ou para oferecer segurança jurídica para novos investimentos nesse setor, ou então para que a gente possa ter, vamos dizer assim, a inovação sendo totalmente sufocada pelos encargos que vão ser impostos a essas empresas. Tá? Então, 2023, né, se 2022 foi o ano da Copa do Mundo, o ano do Elon Musk lançando o foguete, por aí vai, né? Eu acho que 2023 vai ser o ano decisivo do mercado cripto, né? Vai ser o season finale, talvez, aí, dessa era do gelo cripto, eu diria para você. Tá, mas por hora a gente está vendo esse mercado ainda sofrendo bastante. O risco da Tether sofrer um colapso por conta da inexistência de lastro dos dólares, né, que sustentam a paridade, né, do Tether com relação ao dólar, o risco de eventualmente a Binance sofrer uma corrida de saques e não conseguir honrar. Existe muito FUD, né, não sei se você já ouviu falar desse termo, FUD, que é a sigla de Fear, Uncertainty and Doubt, né, medo, incerteza e dúvida, que normalmente quando alguém começa a questionar os riscos desse mercado, fala assim, essa pessoa está gerando FUD. Né? Então existe muito FUD no ar, existe muita incerteza no ar, e 2023 vai ser o ano decisivo, vai ser o ano em que nós saberemos se haverá uma primavera cripto ou não. Ok, conversamos com o professor do IBMEC, Isaac Costa. Professor, muito obrigado pela participação aqui, tá? Nos vemos mais vezes aqui, tá bom? Muito obrigado pelo convite, um prazer. Bom dia. Todo nosso, obrigado, viu? Estamos finalizando reta final aqui, né, do nosso pré-market. Agora, daqui a pouco, o presidente Lula começa a anunciar o seu ministério. São 37 novos ministérios aí para serem anunciados. E você fica aqui com a gente, porque a Isabela Takaki e o Felipe Nascimento vão trazer os ministros em primeira mão. Muito obrigado, um bom pregão e até amanhã.